A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos e ouvintes, um abraço a todos os nossos amados professores de escola bíblica do nosso Ministério Brasil para Cristo, espalhados aí por todo o Brasil. Aqui quem fala mais uma vez é o pastor Arnaud Barbosa, na congregação de Formosa, e pela graça de Deus, nós aqui da igreja de Formosa, tivemos o privilégio de poder escrever e também comentar, o plano de aula para cada uma dessas lições. E nós estamos trabalhando com essa revista maravilhosa, Israel, a igreja e as festas. Estamos vendo toda a simbologia espiritual que aponta para Cristo através dessas santas convocações, dessas solenidades, que Deus preparou ali para o povo, para a nação de Israel. Meus amados, nós estamos trabalhando com a página 48, estudo 8, e hoje nós iremos falar sobre o dia da expiação, Sugiro a você que, antes de começar essa aula, assim como nós fazemos aqui em Formosa, nós costumamos sempre voltar ali para o meio da revista. Se você abrir a sua revista ao meio, você vai ver aqui, exatamente na página 40, nós vamos ver as festas, 7 festas do Senhor no plano profético. Lembra que nós falamos que as 3 primeiras festas, a Páscoa, a festa de pães asmos e as primícias, se cumpriram na primeira vinda de Cristo, que fala exatamente da sua morte, sepultamento e ressurreição. Pois é, depois desse período, nós vimos profeticamente ali se cumprindo o segundo período de festas, que temos aqui então a festa de Pentecostes, que é exatamente, meus amados, o momento em que o Espírito Santo de Deus, ele é manifestado ali sobre os discípulos, e então começa então a era da igreja, que inclusive é a era que nós vivemos agora. E nós, a igreja de Deus, aguardamos então o terceiro período de festas, que são as festas de outono, O primeiro período é as festas de primavera, esse terceiro período é as festas de outono, que nós aguardamos que ainda venha se cumprir, Que são exatamente a festa das trombetas, Yom Teruah, o Yom Kippur, que é o dia da expiação, e por fim a festa dos tabernáculos. Então, na aula passada nós vimos então a festa das trombetas, que é uma simbologia bem interessante a respeito do arrebatamento, e após o arrebatamento, nós sabemos que vem então o grande período, de 7 anos, que é o período da grande tribulação, que será um momento terrível sobre a face da terra, e está muito bem representado na figura do Yom Kippur, na figura do dia da expiação, que por sinal era um dia de muita humilhação, de muito choro e muito sofrimento para a nação de Israel, e é exatamente a aula que nós iremos tratar nesse estudo de hoje, Então, voltando aqui, meus amados, para o estudo 8, aqui na página 48, lembrando que nós colocamos aqui os 3 objetivos da lição, para facilitar melhor você, professor, como você organizar o seu plano de aula, entender qual é o objetivo de você trazer como ensinamento para ficar gravado na mente e no coração do seu aluno. Então vamos lá. O primeiro objetivo, obviamente, é mostrar a importância do dia da expiação para Israel. O que foi a expiação, o que significa a expiação e como toda a nação se preparava para esse grande momento sagrado. Nós vamos falar isso tudo na ótica do povo de Israel, da nação de Israel, ali ainda no Velho Testamento. Porque baseado em tudo que nós iremos ver nesses detalhes interessantes que ocorria no dia da expiação, nós entenderemos então os 2 cumprimentos proféticos que estava sendo anunciado para tempos futuros. Então nós entraremos, depois de você explicar no primeiro capítulo o que era a expiação para o povo de Israel, nós iremos explicar que esse dia ele se cumpriu primeiramente na primeira vinda do Senhor Jesus. Ora, o dia da expiação era a maior figura tipológica, de como o Cordeiro de Deus iria resolver o problema do pecado sobre toda a humanidade. Então, nós iremos primeiramente trazer essa linha de interpretação,
mostrar como, né, a igreja se beneficiou, né, com a primeira vinda do Messias, no momento em que ele morre na cruz do Calvário. Nós iremos destrinchar o que acontece espiritualmente, né, enquanto o dia da expiação, o sumo sacerdote, ele levava o sangue da vítima ao Santíssimo Lugar para expiar o pecado da nação. Cristo, quando ele morre ali na cruz do Calvário, ele então apresenta ao Pai, né, num tabernáculo superior e eterno, o seu próprio sangue para remir toda a humanidade, a saber, aqueles que viessem crer no seu nome, se arrepender dos seus pecados, poderiam então ser purificados e ter acesso a Deus. Então, nós vemos que o primeiro momento que se cumpre, obviamente, no dia da expiação, é exatamente a redenção da humanidade, né? A libertação da humanidade da escravidão do pecado e o seu acesso novamente a Deus, que foi rompido desde os dias de Adão. Será essa a nossa segunda linha de interpretação. Depois, amados, nós iremos então esclarecer que esse dia representa o período da grande tribulação. Aí nós vamos ver, meus amados, então, né, no ensaio profético, né, como se dará escatologicamente, como o dia da expiação será organizado no plano escatológico, né, nos últimos dias, na consumação de todas as coisas. Nós vamos ver que há muita coisa em comum, né, no grande período terrível que ocorrerá após o arrebatamento da igreja, tipificado ali pela festa das trombetas, o grande período temível, que é o período da grande tribulação, né? E vamos ver que esse momento, assim como o dia da expiação era um momento de sofrimento e angústia para os judeus, para eles serem purificados, né, no dia da expiação, também a grande tribulação será um momento de muita angústia, de muito sofrimento para a nação de Israel, para que eles possam se arrepender e reconhecer o Messias quando finalmente ele descer ali sobre os montes de Jerusalém. É claro que toda essa explicação você não precisa trazer agora para o seu aluno. Eu estou trazendo para você ter uma noção daquilo que você vai trabalhar. Mas veja bem, olha a verdade aplicada. Você vai ler, obviamente, aqui na página 49, a leitura bíblica diária, né? Que é em Levítico capítulo 23, versículo 27 ao 32, lembrando que o dia da expiação, ele é bem mais detalhado e mais explicado no capítulo 16 de Levítico. Então é importante você ler o capítulo 16 do livro de Levítico, para você entender detalhadamente, né, como era tudo que envolvia ali, todos os detalhes que envolvia o dia da expiação, certo? Então, você não precisa ler todo esse texto para o seu aluno, você precisa ler em casa, e antes de dar a sua aula, você precisa ali dominar o capítulo 16 do livro de Levítico, certo? Então, você lê a leitura bíblica em classe, e a verdade aplicada está aqui, ó. O dia da expiação é uma sombra do sacrifício expiatório de Cristo em favor da humanidade. Como nós falamos, né? Primeiro, a expiação se cumpre na primeira vinda de Cristo. Depois, ela se cumprirá, né, na segunda vinda de Cristo, quando, de fato, ali vai ocorrer os 7 anos de tribulação sobre a face da terra. Por isso que é importante, primeiro, a gente dominar todos os aspectos que envolve, né, essa solenidade, esta santa convocação em que ocorria uma vez por ano na terra de Israel, certo? Então vamos lá. Nós temos aqui no comentário, na introdução, mostrando que o dia da expiação, ele ocorria no mês de Tishrei, que era o 7º mês do calendário religioso, né? Então, o dia das trombetas era exatamente no primeiro dia do 7º mês, né? O povo era convocado para uma espécie de um sábado para se preparar, se consagrarem a Deus, e depois ficavam ali 10 dias, né, se preparando para o 10º dia, que de fato ocorreria o momento mais importante do ano, né, ali diante dos judeus, que era exatamente o momento em que Deus iria tratar com a nação. Deus iria
realmente fazer uma espécie de julgamento, né, do pecado de toda a nação. Deus decidiria se de fato iria perdoar e renovar a sua aliança com o povo, ou se, infelizmente, o sumo sacerdote ele iria morrer ali ao entrar no Santíssimo Lugar, onde estava a Arca da Aliança, o local mais sagrado do tabernáculo e futuramente também do templo, e ali a glória de Deus desceria para receber o sangue da vítima sacrificada que seria oferecida em favor, né, para expiar o pecado de toda a nação. Então, Yom Kippur, Yom quer dizer dia, Kippur quer dizer expiação. Tendo isso em mente, o que era então o dia da expiação? Aqui nós vamos tratar, né, de 3 assuntos interessantes. Primeiro nós vamos falar sobre a necessidade da expiação. Aqui o que você vai fazer? Você vai falar da origem da palavra expiação. Você vai destrinchar esse termo expiação para você entender qual era a situação do homem, qual é, na realidade, a situação do homem, né, a partir do momento em que Adão permitiu o pecado entrar na face da terra, né, qual se tornou a condição do homem frente a Deus e a necessidade dele ser purificado do seu grande pecado, né? Então nós vamos ver aqui no ponto 1, a palavra expiação, né, termo latim expiatione, que significa a purificação das falhas, delitos e crimes cometidos. Segundo o dicionário Aurélio, expiação é a reparação ou sofrimento pelo qual se repara uma culpa. Então, expiar uma culpa, expiar um pecado, quer dizer, é você trazer um sofrimento, um castigo, em outras palavras, você dá um castigo equiparado ao tamanho, né, ou à gravidade da falha ou do delito ou do crime cometido. Então, quando o ser humano ele cumpre, né, aquele crime, né, por exemplo, uma pessoa rouba uma galinha, o outro rouba um banco, o outro mata. Nós vemos que dependendo da gravidade dos crimes, há uma pena, uma punição para cada gravidade de crime, não é verdade? Então, uns vão ficar poucos dias na cadeia, outros vão ficar mais dias na cadeia, até que cumpra ali, vamos dizer assim, o preço, né, pelo tamanho do delito do erro que esse indivíduo ele cometeu. No caso do ser humano, irmãos, Deus havia deixado bem claro para Adão: no dia que você comer daquele fruto ali, do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Então, repare que o pecado de Adão, assim, na nossa ótica aqui, ele foi muito simples, porque ali não foi um pecado de adultério, de roubo, de assassinato, não foi nada disso, mas foi simplesmente comer de um fruto que Deus disse para ele não comer. Podia comer qualquer um fruto, menos aquele, né? Então nós vemos que o pecado em si significa desobediência às leis determinadas por Deus. Quando Deus determina uma lei e o ser humano ele desobedece, seja qual for, por mais simples que seja, ele está cometendo um pecado. Então, pecado simples assim é a desobediência à lei de Deus. Então, o preço do pecado, seja qual for a gravidade desse pecado, Deus já determinou que seria a morte. Então, hoje o ser humano que muitas das vezes ainda não recebeu a Cristo, não teve o seu pecado expiado diante de Deus, por mais que seja um cidadão de bem, honesto e trabalhador, ele tem pecados na vida dele, e esses pecados os tornam culpado de morte. Está compreendendo? Então, meu amigo, todo ser humano, né, vindo da descendência de Adão, precisa da expiação. Então, a expiação, ou seja, o castigo é a morte. Só uma forma de expiar o pecado, a morte. E o que Deus então prepara? Deus preparou o Filho de Deus, o Messias, o Cristo que viria, exatamente, irmãos, para sofrer esta punição de morte no lugar do ser humano. Ou seja, o ser humano pecou, em vez do ser humano morrer, Cristo assume essa morte em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter o que? Vida. E não somente vida, mas acesso a Deus. Porque o pecado, além dele trazer
a morte como punição, traz também um afastamento entre Deus e o homem. Então, quando o pecado é expiado, o que Cristo fez, né, o que Deus anunciou que Cristo faria, nesse caso, né, o que Cristo faz? Cristo recebe a punição do pecado, então ele resolve o problema do pecado, e ao mesmo tempo o que Cristo faz? Ele nos leva de volta a Deus, porque a separação que tinha entre o homem e Deus era o pecado. Mas, até que viesse o Filho de Deus ao mundo, o que Deus ele resolveu fazer para o homem poder entender como se funcionaria esse sacrifício? Deus, então, ele prepara, meus irmãos, sombras, tipos, figuras, alegorias, exatamente para mostrar como esse plano ele ocorreria. Porque nós seríamos beneficiados pelo sacrifício de Cristo através da fé. Mas para o homem ter fé, ele teria que ter o conhecimento e o entendimento do que é o pecado, da nossa condição perante Deus, né? E de que esse problema seria resolvido em Cristo. Então Deus apresentou em figuras, em tipologias, em sombras, né? Os sacrifícios de animais. E obviamente que o sacrifício que realmente resume de uma maneira mais profunda essa redenção que Cristo faria, né, de redimir o homem do seu erro, da sua culpa, do seu crime, do seu delito, do seu pecado, né, foi apresentado na figura de animais que morriam, né, e o sangue daquele animal faria ali uma espécie de purificação provisória, como diz o livro de Hebreus no capítulo 9. E Deus aceitou o sacrifício de animais até que o próprio Cristo viesse a se manifestar, né? E sempre os homens, né, em pecados pontuais, havia sacrifícios diversos para cada tipo de pecado. Mas uma vez por ano, Deus ele tratava com o pecado de toda a nação, né? Deus tratava ali de uma maneira única o pecado de toda a nação, exatamente no dia em que o sumo sacerdote ele entrasse ali dentro, né, da tenda sagrada, ali no Santíssimo Lugar, para oferecer frente à Arca da Aliança, onde a própria glória de Deus se manifestaria ali, e Deus decidiria se ele aceitaria ou não renovar a sua aliança com o povo. Então, é assim que se resolveria, meus amados, o problema do pecado, até que viesse o Cristo. E o Cristo, exatamente, ele resolveria no plano espiritual, exatamente como os homens estavam observando, né, o pecado sendo resolvido no plano material. No plano material, o sumo sacerdote, o maior representante, né, de Deus aos homens, o intermediário entre Deus e os homens, eles entravam na parte mais sagrada daquele santuário terreno, oferecendo o sangue da vítima. Mas, no dia da expiação eterna e definitiva, o próprio Cristo, o único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens, ele não ofereceria sangue de animais, mas ofereceria o seu próprio sangue puro e inocente, mas não ofereceria num tabernáculo feito pelas mãos humanas, mas ofereceria o seu próprio sangue no tabernáculo celestial, frente à presença do próprio Deus, né? Então, assim Cristo, ele resolveria o problema do pecado. Tendo isso em mente, meus amados, nós iremos então detalhar para os nossos alunos aqui no 1.2, né, como funciona o ritual do dia da expiação. Como eu falei, está aqui no Levítico capítulo 16, nós temos ali algumas figuras importantes, né, que é o sumo sacerdote, que é uma figura de Cristo. Nós temos ali os 2 bodes que seriam oferecidos para sacrifício, né, lembrando que o sumo sacerdote, né, para ele entrar ali oferecendo o pecado do povo, primeiro ele tinha que matar um boi, né, um bezerro, e ali ele tinha que oferecer o sangue pelo seu próprio pecado. Assim Deus estava mostrando que nenhum daqueles que viesse gerado de Adão seria capaz de resolver o problema do pecado. Mas aquele que viria gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem, esse sim, com natureza humana, mas também com natureza celestial, esse seria capaz de fazer a obra da redenção de uma maneira perfeita e completa. Então, o que acontece? Nós temos ali a figura dos 2 bodes, o bode da expiação que seria morto e o sangue seria oferecido ali,
no propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança no Santíssimo Lugar, né? E nós temos também o bode para Azazel, onde eles impunham as mãos, imputavam ali os pecados sobre aquele bode e abandonavam ele no deserto para morrer à deriva, né? É óbvio que os dois animais simbolizam, né, a redenção completa de Cristo. Deus resolveu fazer, através desses dois animais, exatamente para o homem entender, né, que no momento em que Cristo levasse os nossos pecados, né, eles seriam lançados no deserto do esquecimento, né, porque de fato o seu sangue seria oferecido diretamente na sua presença, num tabernáculo superior. Então Deus trabalha com esses dois bodes, mostrando como o plano da redenção se cumpriria de uma maneira perfeita, né? Algumas religiões vão dizer que aquele bode de Azazel, que é para o deserto, representa Satanás, porque ele foi o causador do pecado, mas isso é uma tremenda bobagem, né? Isso é uma heresia terrível, porque Satanás não pode expiar o pecado, né? Porque o próprio Satanás, ele, vamos dizer, ele é o príncipe das trevas desse mundo, ele peca desde o princípio, não pode participar da expiação do pecado, correto? Então, só Cristo que tinha como participar ali, como executar, melhor dizendo, o plano da redenção, e isso ele fez quando levou sobre si os nossos pecados. Deus imputou, assim como o sumo sacerdote imputava os pecados do povo sobre o bode para Azazel, assim Deus imputou sobre Cristo ali na cruz, né, que morreu fora da cidade, né, assim como o bode de Azazel teria que ir para fora do acampamento. Então Deus imputou sobre Cristo os nossos pecados e as nossas iniquidades, não é verdade? Então nós vemos nas duas figuras ali o cumprimento que fala a respeito de Cristo dentro dessa simbologia. Vamos lá, 1.3, nós então vamos trabalhar então como o povo ele se preparava para o dia da expiação. O dia da expiação era também conhecido como o dia do julgamento. Sendo assim, esse dia seria um sábado e ninguém poderia fazer obra alguma, né? Nessa convocação, o Senhor ordenou que o povo afligisse a sua alma e lhe trouxesse uma oferta queimada. A ordem era clara: a alma que não se afligir nesse dia será eliminada do seu povo. Então, veja bem, meus amados, nós podemos observar que, frente a esse conhecimento, a esse momento tão sério, tão sublime, momento que Deus vai eliminar o pecado da nação, ou não, dependendo, né, da decisão de Deus ali. Então, o que acontece? O povo entendia que a partir do momento em que se tocavam as trombetas, Deus começava ali o seu julgamento sobre a nação de Israel. E ali, irmãos, nós vemos que ocorria o que os hebreus chamam da chamada techuvá, que era uma espécie de retorno, né, onde os judeus que haviam se afastado do Senhor, se desviado do Senhor, eles se voltavam para Deus, eles se arrependiam, eles se reconciliavam com Deus durante aqueles 10 dias, né? Até nos dias de hoje, os judeus, eles fazem boas obras, né? Assim que acontece o primeiro dia, o dia de Yom Teruah, que se tocam-se as trombetas, né? Eles fazem boas obras, eles se consagram mais a Deus, vão mais às sinagogas, enfim. Eles acreditam que ali Deus começa o julgamento. Ele faz uma espécie de revisão do livro da vida, né? E esse julgamento, a sentença será feita exatamente no Yom Kippur, né? No Yom Kippur, Deus decide se vai reescrever ou não os seus nomes no livro da vida. Graças a Deus, meus irmãos, que Cristo já resolveu esse problema uma vez por todas, né? E o apóstolo João, ele diz ali, em 1 João, no capítulo 2, versículo 1 e 2, ele diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, né, tendes um advogado, Jesus Cristo, o justo, né, que intercede junto a vós, que intercede ao Pai, né, por cada um de nós. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, Cristo, ele não, porque a gente peca, a gente falha, ele não apaga e reescreve, a não ser que a pessoa se desvie, que a pessoa afaste, é outra coisa, né? Mas Cristo, ele não apaga, né? Como os judeus creem, que ali eles vão pecando durante o ano, seu nome é apagado, né? E Deus faz uma revisão, e se no Yom Kippur eles se humilharem de todo o coração, se absterem ali de suas vaidades, seus pecados,
Deus pode, no dia da sentença, que é o Yom Kippur, de repente renovar a sua aliança, né? Então, de fato, Deus convocava o povo, irmãos, para no Yom Kippur, eles afligiam a sua alma. E como eu falei, se o dia 10 de Tishrei caísse numa quinta-feira, aquela quinta-feira é considerada um sábado, ninguém fazia obra alguma e ficava na expectativa do que aconteceria com o sumo sacerdote no momento em que ele entrasse ali dentro do Santíssimo Lugar, para que Deus pudesse renovar ou não a sua aliança. Se ele saísse vivo diante da glória de Deus ali após aspergir o sangue 7 vezes sobre o propiciatório, então Deus havia renovado a sua aliança. Agora, se ele morresse ali dentro, meu irmão, o negócio então seria muito sério para a nação. Então, os judeus se afligiam mesmo. Inclusive, Deus disse: a alma que não se afligir será eliminada daqui, né? Será eliminado do meio do povo. Então, os judeus, eles sempre levou muito a sério esse dia. E com o passar dos anos, né, com o passar dos séculos, mais elementos foram acrescentados ali à tradição judaica para que os judeus pudessem entender como seria essa humilhação. Por exemplo, eles não usavam roupa de couro, porque já na tradição, né, dos rabinos, né, isso já muito tempo depois, já ali nos dias de Cristo e até nos dias de hoje, eles não usavam roupa de couro, porque dizia que o couro simbolizava conforto, né? Enfim, tudo que eles imaginavam ali que poderia simbolizar conforto, seja na alimentação, seja no vestuário, eles então se abstinham daquilo. E no dia então do Yom Kippur, né, nas 24 horas do Yom Kippur, eles então faziam um jejum geral, um jejum de 24 horas, né? Então, uma vez por ano, até os dias de hoje, os judeus tradicionais ali, praticantes, continuam fazendo esse dia de consagração durante 24 horas. Inclusive, né, nós encontramos aqui nas Escrituras Sagradas, aí no Novo Testamento, né, no livro de Atos, capítulo 27, versículo 9, o próprio apóstolo Paulo, ele também, nós encontramos um momento que é citado o dia do jejum. Então, quando você vê ali no Novo Testamento sobre o dia do jejum, né, era um dos nomes que se aplicava também ao Yom Kippur. Então, tendo falado ali para o seu aluno, né, a maneira como os judeus se preparavam, se afligiam, se humilhavam e sofriam, já começava isso, né, desde o momento em que se tocava as trombetas, no Yom Teruah. Mas quando chegava no dia do Yom Kippur, nas 24 horas do Yom Kippur, aí é que o negócio mesmo era feio, irmãos. Aí que o povo chorava, o povo pedia perdão, clamava, o povo, se lançava ao chão, dizendo: Deus, me perdoa, reescreva meu nome no livro da vida, Senhor, que no teu julgamento o Senhor tenha misericórdia de nós, renova a tua aliança. Irmãos, era um dia de clamor, era um dia de arrependimento. Então, nosso aluno tem que entender isso, né? Porque é baseado nessa figura apresentada aqui no capítulo 16 de Levítico, que nós vamos entender futuramente como ela se aplica no plano profético. Bem, tendo trazido essas informações, né, aqui nessa primeira parte, no que se aplica aos judeus no Yom Kippur, né, o que acontece? Nós iremos então mostrar como o Yom Kippur ele se cumpre, né? Como Cristo cumpre então o dia da expiação. Vamos lá. De fato, o dia da expiação se cumpre primeiramente em Cristo, pois ele é a realidade anunciada por meio das tipologias apresentadas por Deus no Velho Testamento. 2.1 aqui na página 51. As evidências do Yom Kippur reveladas na cruz do Calvário. Bom, nós já falamos aqui, meus irmãos, fizemos uma mesclagem aqui da simbologia do Yom Kippur, do bode, né, dos 2 bodes simbolizando Cristo, do sumo sacerdote simbolizando Cristo. Já falamos da necessidade da expiação e que Deus preparou o sangue de animais até que viesse então o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para resolver de vez a situação do pecado. Nós vamos trazer aqui algumas evidências claras, né, de que Deus, no dia da crucificação de Cristo, ele realmente demonstrou publicamente que aquele de fato era o Filho de Deus, era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, conforme anunciou João Batista. Repare, irmãos, que João Batista, né,
que foi uma espécie de Elias prometido por Deus antes de vir o Messias. O que acontece? João Batista, ele pregou arrependimento, ele falava, olha, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus, né? Arrependa dos seus pecados, produzam frutos dignos de arrependimento. E quando ele vê Cristo sendo batizado, depois ele começa a mostrar que Jesus de Nazaré, era o Cristo prometido nas Escrituras. Ele era o Cordeiro de Deus que resolveria de vez o problema do pecado de toda a nação. Não somente da nação, mas do mundo. Então João Batista anunciou, como nós falamos na aula anterior, ele foi uma trombeta de Deus anunciando à nação, dizendo, olha, se preparem, porque esse daí vai cumprir o Yom Kippur. Então ouçam ele, se arrependa dos seus pecados, se arrependa aí dos seus erros, para que vocês possam conhecer e entender o sacrifício dele e serem purificados dos seus pecados. João Batista meio que deixou claro, clamou para as pessoas se arrependerem, para as pessoas se afligirem diante do Senhor, porque o Messias, o que faria expiação, estava ali chegando, né? E Deus demonstrou, irmãos, claramente que Cristo era de fato o Cordeiro de Deus, o qual ele receberia o seu sangue ali no santuário terreno, da mesma forma como ele apresentou nos dias de Moisés, né, um sinal visível para a nação, que ele também estava perdoando o pecado do povo. Qual era o sinal de Deus nos dias de Moisés? Uma coluna, irmãos, de glória descia dos céus até o santuário naquele dia. A glória de Deus era visível sobre toda a nação. Então o povo ficava assustado, será que Deus vai receber ou não? Se o sumo sacerdote saísse vivo, então a glória de Deus então retornaria ao seu lugar e ficaria todo mundo tranquilo e feliz. Mas se aquele sumo sacerdote morresse, perante a glória visível de Deus ali em cima daquela tenda, então o povo ficava aterrorizado. Então veja que havia um sinal visível nos dias de Moisés. No dia da crucificação de Cristo, também nós temos um sinal visível, exatamente aqui no 2.1. E quais foram esses sinais visíveis, meus irmãos? Nós vimos que do meio-dia às 3 horas da tarde, houve trevas. Ou seja, no horário em que o sol está mais forte, ficou o sol escuro, né? O dia ficou como noite, durante aquelas 3 horas. Ou seja, em sinal de luto, né? Deus estava demonstrando, pelas leis da natureza, ali, Deus estava mostrando de uma forma sobrenatural, né, que ele estava de luto. Até porque quando as pessoas ficavam de luto pela morte, principalmente de um filho, né, eles jogavam terra, cinza na cabeça, ficavam ali num aspecto realmente horrível, enegrecidos, né? Então, era mais ou menos isso que acontecia. Segundo sinal, nós temos também o terremoto, né? Um tremor de terra muito forte, uma agitação ali ao ponto de quebrarem grandes rochas, né? Foi algo terrível que aconteceu ali, inclusive houve ressurreição naquele dia, que, vamos dizer, quando os judeus morriam um filho, um parente muito querido, eles ficavam agitados, né? Não somente eles, mas nós também nos dias de hoje, eu vi uma notícia trágica, a gente também chora, a gente também, né, esperneia, dependendo da situação. Enfim, isso pode também acontecer. Mas há um sinal ainda mais interessante, que é exatamente o véu do Santíssimo Lugar. Irmãos, o véu rasga do alto a baixo. Exatamente quando a primeira notícia da morte de um ente querido era realmente você rasgar suas vestes, né? Enfim, um sinal de arrependimento, um sinal de grande luto. Primeira coisa que a pessoa fazia era rasgar as vestes. Depois a pessoa jogava terra na cabeça, pois foi isso que aconteceu, irmãos. Rasgou-se as vestes do santuário do alto a baixo. Deus estava mostrando duas coisas, né? Deus estava mostrando que aquele que de fato faleceu, né, era o seu próprio filho, o Filho de Deus. E Deus estava mostrando também naquele instante que o Santíssimo Lugar havia se abrido, né, de uma maneira muito interessante, e agora havia um acesso entre Deus e o ser humano por causa do sacrifício realizado por Jesus, né? Então, fale para o seu aluno aqui desses 3 sinais visíveis de Deus, né,
que de fato Cristo cumpriu naquele primeiro momento ali, o Yom Kippur, redimindo a humanidade de todo o pecado, né? As nossas almas que eram escravas ao pecado, agora, as nossas almas, nossos corações agora são escravos da justiça no momento que nós entregamos, né, a nossa vida ao Senhor. E embora o nosso corpo deseje o pecado, que o nosso corpo ainda é corruptível, mas pela mente, né, que temos transformada por uma mente de Cristo, nós agora temos domínio sobre o nosso corpo, e agora o nosso corpo também, ele é santificado, consagrado, separado para Deus. Bem, esse 2.2, meu querido professor, aqui nós temos também a cereja do bolo dentro dessa lição. Aqui nós já vamos entrar numa parte histórica, mostrando como o Yom Kippur também se cumpriu, inclusive nos registros judaicos, especialmente do Talmud, que são registros bem antigos de todos os rabinos, onde eles trazem ali, né, grandes ensinamentos ali em relação à lei, e muitas fontes históricas também de fatos que ocorreram ali no passado. E há também muitas interpretações ali sobre diversos temas ali da lei dos profetas. O que ocorreu, irmãos? Na época de Jesus, entenda bem, na época de Jesus, não havia a Arca da Aliança lá dentro do templo de Herodes. Não havia. Por quê? Porque, segundo os estudiosos, a Arca da Aliança, após a destruição do primeiro templo, o Templo de Salomão, lá em Jerusalém, destruído ali por Nabucodonosor e todo o exército da Babilônia, a arca foi escondida e nunca mais foi encontrada, nunca mais foi achada. Entendeu? E o que acontece? O povo ficou escravo da Babilônia durante muitos anos, e aí nos dias de Esdras, finalmente o povo começou a reconstruir o templo. O templo foi reconstruído, voltaram-se então os sacrifícios, inclusive o dia do Yom Kippur, mas sem a Arca da Aliança no Santíssimo Lugar. Alguns dizem que dentro do Santíssimo Lugar, onde o sumo sacerdote entrava, já que não havia Arca da Aliança, alguns dizem que havia uma espécie de pedra ali dentro, onde se derramava o sangue sobre essa pedra. Isso daí nós não temos certeza, está dentro de estudos históricos, né? Mas de fato o que nós temos que entender é que não havia a Arca da Aliança ali dentro, né? E a Arca da Aliança, irmãos, era onde descia a glória de Deus sobre o propiciatório para ali validar ou não, né, de uma maneira gloriosa, que Deus havia renovado ou não a aliança com a nação através da expiação do sangue. Então o povo precisava de algum sinal, né? E qual foi o sinal que eles utilizaram para poder terem certeza que no dia do Yom Kippur, ali nos dias de Jesus, por exemplo, o sumo sacerdote, quando ele oferecesse o sangue, Deus estava recebendo e estava renovando a sua aliança com Israel, estava perdoando a nação. O que eles fizeram? Eles pegaram ali uma corda de escarlate, uma corda bem vermelha, né? E eles cortavam em 2 pedaços, né? Um pedaço eles colocavam no chifre do bode que seria lançado no deserto, o bode para Azazel. E a outra parte, né, do cordão, eles amarravam nas portas do templo. E aí o que eles faziam nos dias de Jesus? Eles pegavam aquele bode e levavam para um lugar bem distante e empurravam ele de um despenhadeiro ali para que ele morresse ali embaixo ali com aquela queda. E então, o que acontecia? Eles então faziam uma prova com Deus. Se no momento que aquele bode morresse, o bode para Azazel, que levava o pecado do povo, ele de fato morresse ali, se Deus tivesse perdoado o pecado do povo, então aquele sangue que foi oferecido na Arca da foi oferecido, melhor dizer, não tinha Arca da Aliança, né? Foi oferecido no Santíssimo Lugar. Se de fato Deus aceitou aquele sangue e purificou a nação, quando o bode morresse, o bode da expiação, o bode para Azazel, ele morresse, né, ali ao ser empurrado no despenhadeiro,
se de fato Deus tivesse perdoado o povo, aquela outra parte do cordão, né, que estava amarrado às portas do templo, se aquela parte do cordão ela se tornasse branca, então eles entendiam que Deus havia então perdoado e purificado a nação e renovado, né, a aliança com o povo durante mais um ano. E eles faziam esse tipo de prova com Deus, pedindo esse sinal com Deus, baseado exatamente ali no texto de Isaías, no capítulo 1, versículo 18, né? Onde Deus diz: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Está compreendendo? Inclusive, meus amados, quando você for explicar essa parte, você falar essa parte, mostra a capa para o seu aluno. Está vendo aqui, ó? Aqui são os dois bodes. O que fosse sorteado para morrer, ficava lá no canto lá para ser sacrificado, né? E depois de feito o ritual, sacrificado o animal, o sangue ser levado lá para dentro do Santíssimo Lugar. O outro animal que foi separado para levar o pecado do povo, né? Eles pegavam uma partezinha aqui, né? Amarrava no chifre do bode e levavam para o despenhadeiro. A outra parte aqui, eles amarravam lá na porta do templo. E aí as pessoas que estavam lá no templo ficavam aguardando, né? No momento que o bode morria, que era o momento final ali de todo o ato da expiação, se as cordas que tivessem amarradas no templo, elas ficassem brancas, então de fato Deus havia perdoado os pecados deles, né? Como Deus falou: ainda que seus pecados forem vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a neve. E de fato, irmãos, era uma prova que, segundo os estudiosos, né, no livro do Talmud, isso de fato Deus respondia, né? Mas o que eles dizem, irmãos, é que 40 anos antes do templo, o templo de Herodes ser destruído ali pelos romanos, 40 anos, né? Porque o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Então, 40 anos antes, eles dizem ali no Talmud que Deus, né, não permitiu mais aquela corda ficar branca, né? Aquela corda não ficou mais branca, ela continuou vermelha. A corda não ficou mais branca, ou seja, Deus deu um sinal visível, né, que por meio daquele sacrifício, ele não perdoou mais o pecado. O ritual de expiação não estava mais renovando a aliança dos judeus. Só que eles acreditam que aquilo era uma espécie de sinal, que Deus iria, né, anos depois, destruir o templo e tal. Eles olham para esse sinal como se fosse um sinal em que Deus estava mostrando que iria destruir o templo, porque o povo estava pecando muito, o povo não estava levando a sério e tal. Enfim, eles dão toda essa explicação. Mas na realidade, né, 40 anos antes do templo ser destruído, o que ocorre, irmãos? Era exatamente o momento em que Cristo estava ali, né, se preparando para realizar o grande Yom Kippur. Não é verdade? Cristo, quando se manifesta como o Messias, como o Cristo, né, ele fica 3 anos e meio de ministério, amados. E a partir do momento que veio Cristo, todos aqueles sacrifícios perderam sentido. E quando Cristo morre na cruz do Calvário, aí sim os sacrifícios de animais então não valeram mais nada para Deus. Então foi isso que os judeus não entenderam. 40 anos antes do templo de Jerusalém ser destruído, era o momento em que o Messias já estava pregando o Evangelho e já estava se preparando para morrer ali na cruz, para realizar a expiação eterna da nossa alma. Deus estava mostrando claramente que não aceitaria mais os sacrifícios das sombras, dos tipos e das alegorias, porque o Filho de Deus estava ali para resolver o problema. Mas infelizmente eles não entenderam, nem mesmo consultando o registro dos rabinos, né? E até hoje, infelizmente, eles não entendem isso. Que coisa gloriosa, né, amados? Como Deus mostrou, né? Deu provas cabais, provas visíveis, que Jesus de Nazaré, de fato, era o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Então, é claro que você pode falar isso de uma forma mais resumida,
né, para o seu aluno, com muito entusiasmo, focando essa parte realmente de uma forma especial, e com certeza será uma aula extraordinária. Entraremos então, meus amados, no ponto 3, que nós então iremos então finalmente falar do dia da expiação no plano profético. Então, primeiramente, para nós, Igreja de Deus, já se cumpriu, né, o ato da expiação. Nós, graças a Deus, já fomos purificados dos nossos pecados mediante a fé no Filho de Deus. Mas olha só, o que diz aqui na página 52, no capítulo 3. No Talmud, o rabino Joshua ben Levi fez a seguinte indagação: o Messias deveria vir sobre as nuvens conforme Daniel 7:13, ou sobre um jumentinho conforme Zacarias 9:9? Olha só, repare que há alguns rabinos, eles têm realmente ali ideias diferentes de como o Messias deveria vir, né? Alguns acreditam que o Messias viria como um grande guerreiro, como foi Davi, e seria um grande guerreiro, um herói de guerra, e seria ao mesmo tempo um grande líder militar e político, seria também uma espécie de sacerdote ao mesmo tempo. Outros acreditam que o reino messiânico virá em duas figuras, uma de um grande sacerdote que levará o povo a Deus, e outra de um grande guerreiro militar que resolverá as questões políticas, né, da nação. E outros acreditam então que esse título messiânico, né, na realidade é só uma figura, não vai vir um Messias, nem como militar, nem como sacerdote, será o próprio Deus que voltará a estabelecer o seu reino, né, a teocracia, exatamente como era no período dos juízes. Então, há essas três diferentes teorias, não é verdade? E o que acontece? Nós cremos, irmãos, exatamente nas duas interpretações aqui desse rabino, né? O rabino Josué ben Levi, né? Ele indaga: será que Cristo virá nas nuvens com poder e glória, ou virá num jumentinho? Cristo já veio no jumentinho e realizou a primeira expiação. Agora nós aguardamos o seu retorno, quando ele virá sobre as nuvens, né? Quer dizer, tudo que está prefigurado nas profecias, nós não temos problema nenhum em compreender e saber que Cristo deve virar. Mas vamos lá. O dia da expiação, ele representa a grande tribulação. Agora, depois que o seu aluno já entende o que era o dia da expiação, o que o povo precisava passar para poder alcançar o perdão de Deus ali, a humilhação, o sofrimento, o jejum, né, a abstenção ali de tudo que poderia ser entendido como conforto, enfim, vivia um momento de angústia, de tristeza, de tribulação, realmente, de aflição da sua alma, para poder ser perdoado. Esse período simboliza exatamente a grande tribulação. Por quê? Porque os judeus não reconheceram a Cristo como Messias. Então, eles terão que passar, infelizmente, pelo período de pior tribulação em toda a história da humanidade, segundo o que a Bíblia diz, né? Que não houve antes, nem haverá jamais tribulação tão terrível como nesses dias, e será nesse período que Israel vai sofrer, Israel vai ser perseguido pelo anticristo, e ao final dessa grande tribulação, então Jesus descerá sobre os montes das oliveiras, ali em Jerusalém, e então salvará o seu povo que estará sendo perseguido mortalmente ali, né, pelos exércitos do anticristo. Nesse momento, a nação vai olhar para Cristo, vai reconhecer a Cristo, e então se arrependerão dos seus pecados e chorarão amargamente, como uma mãe quando perde o seu primogênito. Então veja só o que vai acontecer, né? Então, será necessário os judeus passarem pela grande tribulação para poder conhecer a salvação de Israel, a salvação definitiva do Senhor nas suas vidas, né? Tudo isso porque eles não passaram pela primeira e grande expiação, que foi a expiação do pecado. Mas para nós, Igreja de Deus, esse período de grande tribulação, né? Esse período da expiação no plano profético, o que ele representa para nós? Para nós, representa
simplesmente o período maravilhoso das bodas do Cordeiro. Ou seja, quando formos arrebatados, né, se estivermos vivos, né, vai haver a ressurreição e junto com os que ressuscitarem, os que ficarem vivos serão arrebatados, haverá então maior ajuntamento solene dos crentes para as bodas do Cordeiro, as bodas, né, do Cordeiro. Ou seja, o casamento eterno entre Cristo e a igreja. Enquanto o pau vai estar quebrando aqui embaixo, meu amigo, nós estaremos ceando com Cristo durante 7 anos ali no reino eterno. Vamos passar, obviamente, primeiramente pelo tribunal de Cristo para sermos absolvidos e recebermos a nossa recompensa, né, pelo bom trabalho que fizemos na obra, e depois passaremos 7 anos, né? Por que 7 anos, pastor? Porque nos casamentos judaicos, né, era comum que se comemorasse pelo menos 7 dias de festas, né? 7 dias de muita festa, de muita comemoração em cada casamento. Então nós teremos também 7 anos celebrando e confraternizando diante da presença do próprio Deus, enquanto os que ficarem aqui embaixo, junto com Israel, irão sofrer na grande tribulação, angústias e sofrimentos, tal qual foi tipificado pelo dia da expiação ali no Velho Testamento. Então, meus amados, tendo tudo isso em mente, nós iremos então falar na próxima aula do grande período de um período especial e maravilhoso, que é finalmente o milênio e o reino eterno, prefigurado ali também pela festa dos tabernáculos. Mas aproveite essa lição, é uma lição maravilhosa, é uma lição gostosa, realmente abençoada, né? Eu parei vamos dizer assim, eu expliquei bastante alguns pontos aqui para você pegar bem esse assunto, mas você não precisa alongar algumas explicações e alguns pontos que nós trouxemos, né? Mas que Deus possa te abençoar. Temos aqui o questionário que é para fixar o conteúdo para o seu aluno, né? Que Deus possa te abençoar, que você tenha uma ótima aula, que Deus abençoe você grandemente e que realmente, meus amados, o dia da expiação, né, era um momento realmente muito especial para os hebreus, mas um período de quê? Um período de aflição, de tristeza e de preocupação. Para nós não, irmãos. Para nós a expiação foi um momento de alegria, de reconciliação, de perdão. E enquanto os judeus, né, eles sofriam no momento em que o sumo sacerdote entrava, podendo ou não ser perdoado, o sumo sacerdote entrava na presença de Deus aflitos, e eles entravam em oração naquele dia aflitos, porque não poderiam ser perdoados. Lembre-se de uma coisa: nós somos convidados aqui no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, somos convidados a entrar na presença de Deus agora, com confiança, entrarmos com confiança de que não seremos condenados no julgamento de Deus. Por quê? Porque de fato o sacrifício que foi oferecido por nós não foi oferecido por homens e não foi oferecido por sangue de animais, mas foi oferecido pelo próprio Filho de Deus. E ele ofereceu o seu próprio sangue por nós. Por isso podemos entrar na presença de Deus com confiança, hoje e agora. E isso tem que ficar no coração dos seus alunos. E nós não temos que ter medo da volta de Cristo, da vinda do Senhor. Só temos que nos apegar a Ele. Só temos que realmente buscar a presença dEle, buscar a face dEle. Porque para nós, meus amados, a vinda de Cristo não será um momento de terror e sofrimento, mas será um momento de alegria, de glória e de muita vitória. Deus abençoe a cada um de vocês. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus.